Olá, o objetivo da nossa aula é a fixação e o entendimento daquilo que mais cai em provas de concurso. Assim, nossa aula vai tratar de regência, crase, concordância, acentuação e pontuação, resolução de questões. Vamos então ao nosso primeiro exercício da Fundação Carlos Chagas. Está correto o emprego da expressão destacada na frase? Observe-se, está correto. Então vamos começar aí, trabalhando desde já a A, porque teremos que explicar aquilo que está errado, para seu melhor entendimento. Mas seus seguidores não supõem, e quem supõe, supõe o quê? Então eu tenho que retirar essa preposição de. Seus seguidores não supõem que o pensamento deles seja tão complexo. Portanto, tira a preposição que daí fica correta. Errada, portanto, a A. Vamos para a letra B. Não pode ser absoluta a soberania política de cuja o povo deve ser titular. E quem é titular de alguma coisa. Então é titular de quê? Vejam que é complemento, né, do substantivo titular. Então eu tenho que mudar, tirar ali o de cuja e colocar de que. Daí fica como? Não pode ser absoluta a soberania política de que o povo deve ser o titular, porque quem é titular de que? De alguma coisa. Errada, portanto, a letra B. C. Era grande a preocupação em cuja Rousseau manifestava. Reparem que não pode ser em cuja. Por quê? O cujo é um pronome relativo que substitui adjunto adnominal. E aqui não é um adjunto adnominal, é um objeto direto, porque quem manifesta, manifesta o quê? Então, Rousseau manifestava o quê? É só colocar o quê? Era grande a preocupação que Rousseau manifestava em relação à reforma dos costumes. Portanto, errada a letra C. Vamos para a letra D. Rousseau não achava, e quem acha, acha o quê, gente? É verbo transitivo direto. Então eu tenho que tirar aquele D dali. Rousseau não achava que os males da humanidade poderiam ser sanados por medidas jurídicas. Errada, portanto, também a letra D. Então aí só nos sobrou a letra E. Está na admissão de que o povo pode ser enganado, mas não corrompido. Uma das contribuições do pensamento de Rousseau. E por que está correto? Porque aí eu tenho um substantivo que é admissão. E a admissão é um substantivo que pede um complemento nominal, que vem ligado a ele com a preposição de. Admissão de que. Por isso, a resposta é a letra E. Vamos para o próximo exercício aí, da 6 Gran Rio. Há erro na substituição do termo destacado pelo pronome pessoal oblíquo correspondente. Pronome oblíquo cai em todas as instituições que elaboram provas de concurso. Sejam as maiores, as grandes, as chamadas grandes ou as menores, todas cobram pronomes. E vejam que não é um bicho de 7 cabeças, não. É só prestar um pouquinho de atenção. Então, só repetindo o enunciado. Há erro na substituição do termo destacado pelo pronome pessoal oblíquo correspondente em desenhando garranchos. Quem desenha, desenha o quê? Garranchos, então é objeto direto. E para objeto direto eu uso o, a, os, as. Como é garranchos, masculino plural, os, desenhando-os. Portanto, a letra A está certa. B. Discutir a relação homem-máquina. Quem discute, discute o quê? A relação homem-máquina, objeto direto. E para objeto direto eu uso o, a, os, as. Mas se o verbo terminar em R, S ou Z, o, a, os, as viram lo, la, los, las e cai o R, S, Z final. Vejam que aqui é discutir. Tem o R, tem de cair o R. E a relação homem-máquina, feminino singular, vai ser A. Cai o R e o A virá lá. Então, discutir lá. Perfeito.
Está certa também a letra B. C. Registrar meu desalento. Registrar o quê? Meu desalento, objeto direto, vai ser o. Como o verbo termina em R, cai o R e o O vira lo. Portanto, registrá-lo. Também está correta a letra C. Vamos à letra D. Fazemos compras e quem faz, faz o quê? Então, compras é objeto direto. Vai ser feminino plural, as. Como o verbo termina em S, cai o S e o as vira las. Fazemos-las. Reparem que eles mantiveram o S. Então, a incorreta é a letra D. As respostas da questão. Tirem o S, fica fazemos-las, que daí fica correto. Mas vamos ver aí. Passam o texto. Quem passa, passa o quê? Né? O texto, objeto direto, masculino singular, vai ser o. Agora, quando o verbo terminar em M ou com som nasal, o, a, os, as viram no, na, nos, nas. Então, como é o texto, é o, passam no, certa também a letra E. Portanto, a resposta, letra D. Eles esqueceram de tirar o S de lá. Vamos, portanto, para o próximo exercício, agora da Federal do Paraná. A regência verbal está segundo as regras da norma padrão na seguinte alternativa. Se está segundo, está conforme, então está correta. Vamos ver a. Informaremos aos motoristas. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Então eu tenho que ter um objeto direto e um objeto indireto. Informaremos o quê? Que não vão poder transitar pelo centro da cidade. E a quem? Aos motoristas. Vejam que aos motoristas é o objeto indireto. Então eu não posso ter esse D aí, ó, antes do que. A forma correta é: informaremos aos motoristas que não vão poder transitar pelo centro da cidade amanhã. Errada a letra A. Vamos para a letra B. A informação referia-se aos motoristas. Gente, quem se refere a. Então, qual é a forma correta? A informação referia-se aos motoristas do transporte coletivo. Porque quem se refere a, é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Eu tenho de colocar lá, aos motoristas. É errada, portanto, a letra B. A C. Sobre que propostas de um novo trânsito optamos? Quem opta, opta por alguma coisa. Então por que propostas de um novo trânsito optamos? Porque quem opta, opta por. Tira aquele sobre e coloca por, que fica correto. É errada, portanto, a letra C. Letra D. Para que situações de insegurança nos encaminhamos? Se o trânsito continuar assim? Por que a D está certa? Porque quem se encaminha para alguma coisa. Por isso, para que situações? Portanto, resposta letra D. Anota aí que está correta a letra D. Vamos aí então para o próximo exercício também da Federal do Paraná. Está de acordo com as normas do português padrão a alternativa. Letra A. Ela fez o regime que o médico recomendou. E quem recomenda, recomenda alguma coisa, não é verdade? Então, o que o médico recomendou, portanto, já está certo. É a letra A de I love you, baby. Pode marcar aí. Letra A é a resposta. Então, vamos ver porque as outras estão erradas. Vamos corrigi-las? Letra B, agora sim. Levei o carro ao único mecânico que eu confio. Gente, quem confia, confia em. Então é em que eu confio. Errada a letra B, coloca o em lá. Vamos para a letra C. Esperávamos uma resposta da funcionária que falamos ontem. Se eu espero uma resposta dela, porque eu falei com ela. Então, com que falamos ontem? Coloco com lá. Está errada a letra C. Letra D. Ouvi atentamente a opinião do deputado, onde não concordei. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, tem que ser com que não concordei. Ouvi atentamente a opinião do deputado,
com o que não concordei. Como eu não sei se o cara concordou com a opinião ou com o deputado, eu não posso nem usar o com que. Onde está certo? Está fora de lugar, está totalmente errado. Porque isso é um objeto indireto, não é uma adjunta adverbial de lugar. Esquece o onde. Eu posso colocar com que. Mas se eu colocar com que, eu vou provocar uma ambiguidade. Eu não sei se foi com a opinião do deputado ou foi com o deputado que eu não concordei. É provável que ele não tenha concordado com a opinião do deputado. Então eu tenho que fazer assim, ó, com a qual não concordei. Ouvi atentamente a opinião do deputado, com a qual não concordei. Sou obrigado a usar o pronome relativo qual para evitar ambiguidade na frase. Ambiguidade numa frase é erro gramatical. Moisés Massad já diz muito claro isso em sua gramática. E ele diz que é erro gramatical porque nós temos aí um erro na estrutura da oração. Então, com a qual. E vamos para a letra E. Não me recordo o nome do autor que acabei de ler o livro. Meu senhor, olha a bagunça que está aí. O correto é, primeiro, quem se recorda de alguma coisa. Então tem que ser assim. Não me recordo do nome do autor. Então já corrija na primeira parte aí. Não me recordo do. Tem que colocar um D lá com o. Do nome do autor. O resto, cujo livro acabei de ler. Anota aí então, que está tudo errado esse negócio. Não me recordo do nome do autor cujo livro acabei de ler. Agora ficou legal, ficou perfeito. Beleza? Portanto, aqui está correta, a resposta é a letra A. Marquem lá. Próximo exercício, Fundação Carlos Chagas. Também pede a correta. Olha lá. Justifica-se inteiramente o emprego do sinal de crase em. Então ele está pedindo a correta. Vamos começar pela A, vamos lá, até encontrarmos aí o que vem correto. Letra A. Não será permitido a ninguém, considerando que a ocorrência de crase se estabelece com a presença de uma preposição, mas de um artigo, levando em consideração que ninguém é pronome indefinido e que pronomes indefinidos não aceitam a presença de artigo, então já começa errado. Tem que ser só a preposição. A ninguém. Tira o acento indicativo de crase. Errado ali, portanto. Recorrer a uma concepção de liberdade que venha a contrariar, e quem contraria, contraria o quê? A contrariar aquela que é de consenso social. Pode tirar esse acento aí, porque aquela vai ser objeto direto. Não tem preposição. Aí é só a vogal inicial do pronome demonstrativo aquela. Foi pro buraco a A. Vamos para B. Os que reagem irritados a uma. Levando em consideração que a ocorrência de crase é a presença de uma preposição mais um artigo, não pode ocorrer crase aqui. Porque uma aí já é artigo indefinido. Eu não posso colocar mais um artigo definido. Tira o acento indicativo de crase. Não ocorre crase na palavra uma, gente. A não ser que seja 1 hora exatamente. Sairemos a 1h da tarde, daí ocorre crase porque é uma locução feminina de tempo. Agora, em outra situação, não ocorre crase na palavra uma. Tira esse acento daí que daí fica correto. É sem crase, é só a preposição. Os que reagem irritados a uma demonstração prática de liberdade são os mesmos que aplaudem. Quem aplaude, aplaude o quê? É verbo transitivo direto. As medidas de força é objeto direto. Tira esse acento, não tem preposição. Fica só o artigo. Foi pro buraco também, né, gente? A letra B. Vamos para a letra C. A partir... Opa! Olha aí, partir é verbo. Eu sei que artigo só se liga a substantivo e não é verbo. Então tira daí esse acento indicativo de crase. Não ocorre crase. Porque aí eu só vou ter a preposição. A partir do momento em que não haja obediência a qualquer norma. Ou mais um caso de pronome. Qualquer pronome indefinido não aceita a presença de artigo. Então obediência a é só a preposição. Tira o acento indicativo de crase que fica correto. Estará comprometida a prática mesma da liberdade. Também foi para o buraco a letra C. Vamos para a letra D. Não cabe às autoridades. Opa, isso está bonito, hein? O que cabe, cabe a. Né? O verbo caber é transitivo indireto e rege preposição a para o seu objeto indireto.
Se esse A está no plural, é sinal de que eu tenho o artigo da palavra autoridade. Então são 2 As. Ocorre crase, preposição do verbo caber, mais artigo do substantivo autoridade. 2 As. Ocorre crase. Então não cabe às autoridades constituídas definir o que seja liberdade. Mas permitir que todos tenham acesso. Opa, outra coisa bonitinha aí, ó. Quem tem acesso a. O substantivo acesso pede um complemento nominal regido de preposição a. Tenham acesso a quê? As práticas previstas. Opa, vejam que o as está no plural. Substantivo da palavra práticas. Preposição de acesso, mais as, artigo da palavra práticas, ocorre crase, previstas em lei. Então a resposta é a letra D. Perfeito. Por que não é a E, teacher? Vamos ver, calma, relaxa aí. É preciso avaliar, e quem avalia, avalia o quê? Verbo transitivo direto. Então a distância é objeto direto, e objeto direto não tem preposição. O verbo não pede preposição. O A é só artigo da palavra distância. Tira o acento que fica correto. A distância que existe entre a prática autoritária e aquela é entre uma e outra, gente. Eu já estou usando a preposição entre. Não posso colocar mais a preposição a. Tira o acento indicativo de crase que está em aquela. Está errado. Aí tem que ficar só o a vogal, inicial da palavra aquela. Entre a prática autoritária e aquela, sem crase. Que respeita um controle social de liberdade. Portanto, mais do que justificado, resposta é a letra D. Não cabe a quem? As autoridades constituídas definir o que seja liberdade, mas permitir que todos tenham acesso. Acesso a quê? As práticas previstas em lei. Viu? Não é uma coisa do outro mundo, cara. Isso dá para aprender. Isso é uma questão técnica, né? E a gente tem que ser técnico ali, ó, trabalhando, resolvendo as questões, como se faz na matemática. Né? Resolver, parar de ficar olhando, ficar imaginando a resposta. Você ganha muito mais tempo assim. Vamos então para o próximo exercício. E aí vem da VUNESP, um exercício da VUNESP. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das frases dadas. Muito comum esse tipo de exercício em prova de concurso. Todo mundo cobra esse tipo de exercício, inclusive a fundação. Muitas vezes cobra assim com os espaços para você preencher. Olhem lá. O pacote inicia uma reforma agrária às pressas. Às pressas é uma expressão feminina que indica modo. Locução adverbial feminina de modo. Então eu já sei. Ocorre crase. Às pressas. A partir é verbo. Então, antes de verbo não ocorre crase porque ele não aceita artigo, é só a preposição. Então, só o azinho peladinho como veio ao mundo aí, só a preposição. O pacote inicia uma reforma agrária às pressas, modo, ocorre crase, a partir de 18 de dezembro, sem crase, porque partir é verbo. Deve-se provar. Quem prova alguma coisa a alguém. Então, deve-se provar que governam o país, que as terras. Então, deve-se provar que as terras são produtivas, provar a quem? Àqueles que governam o país. Quem prova alguma coisa a alguém. Veja que o verbo provar é transitivo direto e indireto e rege preposição a para o seu objeto indireto. Então, vou ter a preposição a. E o pronome que vai ser colocado ali não é aqueles? Já tem a vogal inicial. Crase direto no a de aqueles. Então, ocorre crase. Aqueles que governam o país, que as terras são produtivas. Não há restrição ao registro de novas empresas. Exceção feita. Exceção feita. Feita a quem? Daí eu vou ter mais um as, que é o pronome demonstrativo. Feito aquelas. Feito a aquelas. Vejam que eu vou ter feita a preposição, certo? E vou ter o pronome demonstrativo as, que substitui o aquelas de capital estrangeiro. Portanto, ocorre crase. Resposta, nesse caso, nós vamos ter a letra D. Perfeito. Viram só que bonitinho esse negócio? Não é uma coisa do outro mundo, é só trabalhar aí, ó, o raciocínio. Ninguém segura você, meu caro. Ninguém vai segurar você. Isso é treinamento, fazer exercício. Fazer exercício é muito bom, vai fixando, vai colocando o nosso cérebro para funcionar de ordem lógica. E a melhor coisa que tem
é trabalhar de forma lógica. Por quê? Você resolve tudo. Você sai de qualquer enrascada, de qualquer dúvida durante a prova. Muito bem. Então vamos aí para o próximo exercício, Fundação Carlos Chagas. A concordância é verbo nominal está inteiramente correta na frase. Vamos lá, ele pede a correta, vamos comentar letra a letra aí. Os meios de transporte na cidade de São Paulo ainda provocam insatisfação, porque são os meios de transporte. Sujeito no plural, verbo no plural. Ainda provocam insatisfação, especialmente em relação ao tempo que gastam as pessoas, porque as pessoas gastam tempo, portanto, sujeito no plural, verbo no plural, que dependem dele. Olha que o depende já está dizendo que tem que ser gastam. Foi pro buraco, a letra A de I love you baby não é a resposta, porque ele pede a correta. Vamos para a letra B. Os deslocamentos em toda a região metropolitana estão cada vez mais demorados, porque são os deslocamentos. Sujeito no plural, verbo no plural. Estão cada vez mais demorados, já que as ruas recebem todos os dias um número maior de carros. Não é a B também. Vamos à letra C. As preocupações de dirigentes em todo o mundo se voltam, porque são as preocupações. Sujeito no plural, verbo no plural. Se voltam para os problemas da emissão de poluentes que comprometem a saúde das pessoas. Portanto, errada a letra C. Vamos para a letra D. O rodízio de carros que se instalou, gente, porque é o rodízio. Olha o núcleo do sujeito, rodízio no singular, verbo no singular. O rodízio de carros que se instalou há algum tempo na cidade já deveria ser revisto, porque é o rodízio. Sujeito singular, verbo no singular, já deveria ser revisto, pois tem dado poucos resultados satisfatórios. Então não sobrou uma, só pode ser a letra E. Além da perda de tempo precioso no trânsito, os pedestres estão sujeitos a respirar o ar poluído pelas emissões de gases tóxicos dos escapamentos dos veículos. Perfeito. Resposta, portanto, letra E. E sem dúvida nenhuma. Próxima questão. Fundação Carlos Chagas. O verbo entre parênteses no final de cada frase deverá ser corretamente flexionado no singular para preencher a lacuna da frase. Então, o que eles querem que eu saiba? Eles querem que eu descubra qual é a alternativa que tem um sujeito no singular. Porque o verbo concorda em número de pessoa com o núcleo do seu sujeito. Vamos ver a artistas italianos, já desde o final do século XIX, dedicam-se à fabricação de vitrais em São Paulo. Por que dedicam-se? Porque o sujeito é artistas italianos. E sujeito no plural, verbo sempre no plural. Vamos para a letra B. Os magníficos vitrais do mercado municipal atestam a força do trabalho e o progresso de São Paulo. Por quê? Qual é o sujeito? Por que verbo no plural? Os magníficos vitrais do mercado. Sujeito no plural, verbo no plural. Não é a B porque ele quer singular. Letra C. A história dos vitrais em São Paulo se relaciona ou se relacionam? Reparem que eu tenho um sujeito no singular. A história dos vitrais. Não são os vitrais. O núcleo do sujeito é história. Se eu tenho o núcleo do sujeito no singular, eu vou ter um verbo no singular. Então, se relaciona grandemente com o desenvolvimento econômico da cidade. E está aí a resposta porque ele está pedindo a situação em que o verbo vai ficar no singular. Resposta, portanto, letra C, mas vamos ver então a D. Extraviou-se grande parte dos registros das atividades dos profissionais que trabalham para embelezar a cidade. Vejam que o sujeito do verbo trabalhar aí é o pronome relativo que. E quando o sujeito de um verbo for o pronome relativo que, o verbo tem de concordar com o antecedente, que aqui é profissionais. Por isso o verbo vai para o plural.
dos profissionais que trabalham para embelezar a cidade. Letra E, o material e o acervo do século XX em São Paulo se perderam. Porque eu tenho sujeito composto, o material e o acervo. Quando eu tenho sujeito composto, eu vou ter o verbo no plural. Portanto, se perderam em grande parte devido à onda de demolições. Beleza? Resposta letra C. Vamos ao nosso próximo exercício, que também é Fundação Carlos Chagas. É preciso corrigir a redação de uma das afirmativas a seguir. Agora ele está pedindo a errada, então. Certo? E vamos ver aí, portanto, uma por uma também, para acharmos o erro. Algumas siglas utilizadas soarão enigmáticas para quem com elas não tem qualquer familiaridade. Veja que o primeiro verbo está no plural, concordando com o seu sujeito está no plural. O segundo, tem, também está correto, portanto não tem o problema na letra A. Vamos para a letra B. Deve-se considerar, de fato, que o recurso do ar-condicionado num transporte público é altamente bem-vindo pelo conforto que oferece. Tenho tudo correto na letra B. Portanto, vamos para C. Os condutores do metrô não estarão ressabiados diante de recursos tecnológicos que tornam dispensável a atuação desses profissionais? Perfeito, né? Não tenho aí, portanto, nenhum problema, tudo correto. Veja, os verbos estão concordando com seus sujeitos, devidamente. Letra D. Nota-se pelas características de alguns dos novos equipamentos que a questão da segurança mereceu toda a atenção dos administradores. Vejam, a questão da segurança mereceu. Correto também, sem problema nenhum. Então, nos sobrou a letra E. Assim como ocorreu. Não é como ocorreram. É aquilo que ocorreu. Por isso o verbo no singular. Assim como ocorreu com o metrô, as mudanças tecnológicas de outros meios de transporte também urgem de aperfeiçoar-se, modernizando-se. Então está correto. O problema nosso é só ali no início. Assim como ocorreu. Certo? Errada, portanto. Resposta letra E. Próximo exercício. Fundação Carlos Chagas. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna da frase. Agora, ele está pedindo aí, mais uma vez, singular. Então, vou ter que trabalhar, procurar o sujeito de cada um desses verbos. A lista de itens que representam os objetivos do BNDES, gente, a lista de itens que representam, não são os itens, é a lista. Olha, a lista de itens que representam os objetivos do BNDES diz respeito ao apoio aos projetos de transporte urbano. Resposta letra A, porque ele está pedindo singular. E é a lista de itens, o núcleo do sujeito é o substantivo lista. Portanto, o verbo fica no singular. Então vamos ver as outras. Letra B. Caso não se leve em conta os... Opa, reparem. O que não se leva em conta? Os objetivos do BNDES. Eu tenho sujeito no plural, então o verbo vai ficar no plural. Por isso não é a letra B. Então fica assim. Caso não se levem em conta os objetivos do BNDES, nenhum projeto de transporte urbano contará com o apoio desse órgão. Certo? Sujeito no plural requer verbo no plural. Por isso não pode ser a letra, não pode ser a letra B. Vamos então para a letra C. Não falta a essa relação de objetivos, como é óbvio. O que não falta a essa relação de objetivos, como é óbvio? Os que se apresentam, que é aqueles. Então, se é aqueles que se apresentam, veja o que ele colocou ali,
os pronomes demonstrativos, que vai ser o sujeito de faltar. Como que vai ficar? Não faltam. Sujeito no plural, verbo no plural. Então ficou assim, não faltam a essa relação de objetivos, como é óbvio, os que se apresentam intimamente associados à preservação do meio ambiente. Por isso não é a letra C, sujeito no plural, requer verbo no plural. Letra D, a cada objetivo, é claro, medidas específicas. Opa! O que corresponde a cada objetivo? É claro, medidas específicas. Sujeito no plural, verbo no plural. A cada objetivo correspondem, é claro, medidas específicas de gerenciamento e fiscalização das iniciativas a serem tomadas. Por isso não é a D, ele pediu no singular, e aí o verbo no plural também. Vamos ler a letra E. No caso de ocorrer. O que ocorrer, gente? Quaisquer irregularidades. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, como ficou? No caso de ocorrerem quaisquer irregularidades na implementação de um projeto, o apoio do BNDES estará suspenso até que tudo se apure. Sujeito no plural, verbo no plural. Portanto, resposta letra A. Vejam, é porque o sujeito ali está no singular. E ele pede o singular. Né? Vejam que não há segredo, mesmo quando você trabalha assuntos que dizem ser complicados, como concordância, regência, a própria crase. Né? Nada deve nos assustar com relação a isso. Porque se nós trabalhamos tecnicamente em cima do raciocínio, com certeza nós atingiremos o nosso objetivo. Faça exercícios, estude, pratique, para que o cérebro possa se tornar cada vez mais lógico. Então, automaticamente, você estará só ganhando com isso. Bons estudos!